Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a sexta mensagem de hoje com o tema O Poder das Minhas Palavras. O que eu estou fazendo com minha linguagem? Será que Deus está se agradando ou não? As outras 5 mensagens já estão aí no YouTube e eu quero falar aqui nessa parte sobre a profecia, aquilo que eu falo para profetizar. Será que Deus está se agradando? Será que está causando vida ou morte nos outros? Minhas profecias? Por exemplo, eu quero ler contigo 1 Coríntios 13, verso 1 em diante. Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade. Na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, ele diz: eu seria como metal que soa, ou como sino que tine, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Aí eu vou pular aqui, verso 4, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A próxima mensagem que nós vamos falar, da número 9, se Deus permitir, será essa aqui. Diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Vai ser a mensagem número 9 de hoje. 9 não, a sétima, a próxima, a sétima, se Deus permitir. Ponto. Nem todo tempo nós temos tempo, o dia é corrido, às vezes não dá para gravar, mas minha vontade é estar aqui, pronto para sempre estar trazendo uma mensagem nova para os irmãos, para despertamento, para preparo do nosso relacionamento com Deus, porque Jesus está voltando. Ele não vai querer levar para o céu pessoas que usam palavras para a destruição dos outros, e sim para quem usa para edificação, para promover a paz, para provar que quem está pegando está amando, quer salvar vidas e não um destruidor de vidas, um trator que passa por cima, diz: eu vou te matar com minhas palavras. Misericórdia. Então aqui o Paulo está dizendo, ele como pregador que escreveu aqui esta carta aos Coríntios, ele disse que se ele fosse um profeta, ou melhor, se ele tivesse o dom, profeta aqui no Novo Testamento é quem tem dom de profecia, porque o próprio Paulo diz: ele deu uns para profetas, Efésios 4:11, ele deu uns para profetas, outros para ensinadores, outros para pastores, outros para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Então, o dom de profecia existe para a igreja, sim, mas, tanto que em 1 Coríntios 14, 26 em diante, Paulo diz: quando vocês se reúnem, falando para a igreja, um tem profecia, um tem revelação, um tem um salmo, um tem doutrina. Aí ele diz: faça tudo para edificação. E quando falar um ou outro profeta, os outros se calem e os outros julguem, enquanto o outro está falando. Então a igreja primitiva tinha sim o dom de profecia, ou melhor, Deus revelava isso, revelava aquilo, necessário para o cristão continuar andando como cristão nesse mundo. Mas o Paulo aqui, por outro lado, está dizendo que há também esse problema
se eu tenho o dom de profecia, se Deus me usa para te dar uma mensagem e eu não tiver caridade, se eu uso a minha boca para pregar, mas amor, que ajuda o carente, negativo, não adianta a minha pregação, não adianta a minha profecia. Eu posso dizer até para ti: olha, o mundo vai se acabar hoje, e se cumprir, pegar fogo ali, olha, irmão, vai pegar fogo nos Estados Unidos hoje, que Deus livre, vai queimar tudo, e realmente acontece, aí todo mundo diz: eita, o profeta falou, foi verdade, Deus avisou com uma semana de antecedência, e ninguém acreditou, mas Deus usou fulano para dizer. Aí todo mundo aplaude, bora tratar ele como rei, bora dar R$1 trilhão porque ele avisou. O povo que não quis se preparar. Claro que não é esse o projeto de Deus, dar dinheiro só porque tu está dando profecia, mas o pior é isto aqui: mesmo que tu pregue uma mensagem que de verdade Deus te deu para te repassar para alguém, aqui diz: se tu não tiver amor, tua profecia para a tua salvação não adianta, tua profecia para se relacionar com Deus não adianta, só tem um que está ganhando com isso, é o diabo. Sabe por quê? Porque você, na visão bíblica, você não é um cristão, você está sendo usado por Deus, porque Deus usa até uma jumenta se Ele quiser. Não importa se a pessoa é santa ou não, Deus querendo usar, Ele usa o que Ele quiser, mas Ele queria usar, era um verdadeiro cristão que tem amor, um imitador de Cristo. É assim que era na igreja primitiva. Os cristãos, eles tinham dons para edificação dos outros, nunca para ninguém se gloriar, nunca para ninguém dizer: eu sou melhor do que tu, porque eu tenho o dom A ou o dom B. Mas o pior está aqui: eu profetizar, usar minha boca para profetizar, dizer que eu estou sendo usado, mas Deus saber que eu não tenho amor, porque aqui está falando de caridade. O que é caridade, irmão? Por que minha Bíblia, na tradução mais antiga, usa, em vez de amor, usa o termo caridade? Porque o original aqui, e essa Bíblia é a tradução mesmo, a mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, o autor colocou a palavra caridade e não a palavra amor, porque caridade, irmão, é o amor que vai em busca de quem está carente, para ajudar, carente de Deus, carente da tua ajuda, às vezes até financeira, às vezes você tem e não quer ajudar, às vezes você pode com um pouco ou com muito, você é um egoísta e quer ser um profeta. Não, já estou te ajudando porque eu estou ensinando a palavra, já estou te ajudando porque eu estou te passando um alerta de Deus, mas às vezes tu tem outras formas de ajudar também, e você vem com o negócio só de pregar, alertar os outros, e não está alertando a você mesmo, pregando salvação para o outro, e você sendo um perdido, porque tuas palavras tu diriges só para os outros e não para ti. Tu não profetiza para ti, tu profetiza para os outros. Às vezes tu diz para o outro: te conserta, te arrepende, e às vezes tu não quer mover um dedo para você arrancar certas coisas da tua vida que estão erradas, e aqui principalmente essa aqui, falta de caridade. Os carentes estão aí, você passa igual diz a Bíblia, lá no livro de Lucas, Jesus disse que certa vez um homem perguntou para ele: quem é o meu próximo? Aí Jesus, em vez de responder diretamente como ele queria, Jesus contou uma história. Ele diz: eu vou te responder com uma história. Um homem foi assaltado
quando ele vinha para Jerusalém. E os salteadores bateram muito nele, tomaram tudo dele, ele ficou quase morto no chão, sangrando. De repente, daqui a pouco, passa por ali um levita, e passa por ali também, depois, um sacerdote. Tanto um como o outro olharam, e depois foram embora, não fizeram nada pelo homem, ele continuou lá no chão. Aí Jesus disse, depois que passou esses dois, passou também por ali um samaritano. O samaritano olhou para ele e condoído, muito condoído, isso é Lucas, é 11, né? Condoído, irmão, por causa daquilo, ele foi lá e pegou aquele homem, cuidou dele, cuidou das feridas, levou ele para um local, lá naquele local, tipo um hotel, chamou lá o diretor do hotel e disse, cuide deste homem, porque eu vou lá fazer um trabalho ali em uma outra cidade, quando eu voltar, eu vou passar aqui, é Lucas 10, 25 em diante, eu vou passar aqui para ver como ele está, e tudo que tu gastar com esse homem eu vou te pagar. Tá aqui logo um dinheiro X, entregou um dinheiro lá na mão do homem, lá do hotel. Cuida desse homem, cuide, faz o melhor que tu puder. Quando eu voltar, tudo que tu gastar a mais do que esse dinheiro eu vou te dar, mas cuida desse homem. Aí Jesus disse para aquele povo de Israel, quem você acha que agiu de verdade como o próximo desse homem? Foi o levita que passou, não fez nada? Foi o foi o sacerdote que passou, não fez coisa nenhuma, olhou lá e não quis ajudar com nada? Quem foi? Aí ele disse, o escriba que estava ali naquela conversa com Jesus. O escriba disse, com certeza, o próximo que agiu foi o samaritano, que foi ele que ajudou. Aí Jesus disse para ele, vai tu e faz do mesmo jeito como esse homem fez. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na época de Cristo, os levitas, os sacerdotes, os profetas, qualquer um que estava nas lideranças do povo de Deus, era desviado no amor, na caridade para com os outros. O dinheiro deles era só para eles, para comprar seu luxo, seus egoísmos. Enquanto isso o povo morria, pobre era pobre, problema do pobre, quem estava lascado, deixa ele morrer lascado, mas do meu dinheiro não vou tirar nada para ajudar. Assim estão multidões hoje, irmão, louvando com os lábios, adorando Deus com lábios, só levita, eu vou cantar, o sacerdote, eu vou orar por você, eu vou interceder, o profeta, eu vou te dar uma mensagem que Deus mandou, mas na hora de ajudar com o dinheiro que ele está precisando, irmão, quando dá, ele dá o pior. Fora aqueles que inventam um monte de desculpa para dizer, o meu dinheiro é para o meu carro, meu dinheiro é para minha casa, meu dinheiro é para minhas vaidades, para mim, tá no luxo, meu irmão. Tem crente que gasta com Coca-Cola muito mais mensalmente do que ele dá na casa de Deus. Tem gente, irmão, que gasta com sorvete, com picolé, com bombonzinho, muito mais para chupar um chiclete do que ele gasta na igreja com as coisas de Deus, com dinheiro. E a igreja vai pagar como suas contas de luz, por exemplo, uma igreja dessa que arrecada cerca de 3 mil e poucos reais, como que ela vai pagar uma conta de luz de R$1.000 todo mês? Você está vendo aqui, tem ar-condicionado, por causa dos vizinhos,
que no início oprimiram para a gente não fazer zoada de madrugada, que a gente fazia muita vigília aqui de noite, fazia muita zoada. E aí, olha, essa zoada aí, eu tenho um menino, eu tenho criança, eu tenho velho aqui de 80 anos dormindo, então vocês têm que fechar tudo aí. E a gente se virou, clamou a Deus, ele abriu essas portas. Um irmão deu uma coisa, outro de fora deu outra. E nós estamos tocando o barco aqui com Cristo. Mas se não tiver contribuição, vai pagar isso aqui. Ainda bem que o prédio é de graça, que Deus nos deu de graça esse prédio. Então, meus amados irmãos, como que a obra de Deus vai sobreviver se não tiver aquele que faz a caridade? Se não tiver o dizimista, o ofertante, pastor, mas tem a oferta. Como se numa igreja você pede oferta na hora de um culto e a pessoa dá 10 centavos, outro dá R$1? Como que tu vai pagar uma conta de luz dessa? Então, eu até escrevi um livro com o tema Sou Cristão ou Ladrão? Que é para falar sobre a área financeira do crente. São mais de 600 mandamentos na Bíblia, irmão. Um deles é exclusivo na área financeira, porque é daí que vem a caridade, daí que você demonstra o amor através da tua obra. Muitos estão em pecado grave porque estão apenas cantando e pregando. Muitos estão gravemente perdidos porque o dinheiro dele, ele gasta com o que ele quiser, mas na obra de Deus, Deus não conta. Aí a igreja não pode ter um programa de rádio, porque não tem com o que pagar. Aqui eu queria ter um programa de rádio em São Luís, mas eu não posso. Quem vai pagar esse programa de rádio? Pelo menos para me enviar todo dia as mensagens que eu gravo aqui em áudio, envio todo dia para lá. 80 minutos de áudio todo dia eu queria enviar para a rádio evangélica todo dia, ou então uma rádio ímpia, que é até o melhor. Você pegar tanta rádio ímpia que tem aqui no Maranhão, por exemplo, envia essas mensagens, alguém vai ouvir com certeza. Se um ouvir, você já pagou, que um programa de rádio desse mensalmente é no mínimo R$5.000. De onde que nós vamos tirar para ter um programa desse de rádio? Se quem tem se esconde, totalmente se esconde. E aqui diz que não adianta ser profeta sem caridade, sem você tirar alguma coisa para o carente. Multidão de gente está carente de Deus, irmão, não só na questão da comida, não só na questão de uma roupa que eles precisam, e Deus conta com a igreja para fazer alguma coisa. Deus não espera do governo federal, nem estadual, nem municipal, Ele espera de mim, de você, para investir. Lembre que a igreja primitiva de Atos 2, 42 em diante, tinha tudo em comum. Eles vendiam suas fazendas, vendiam tudo, investiam uns nos outros e no reino de Deus. Te lembra porque foi que Ananias e Safira morreram em Atos 5, verso 1 em diante? Porque ele prometeu dar algo, ele prometeu vender uma propriedade dele e dar o dinheiro todo para o trabalho de Deus, e ele roubou a metade, ficou com uma metade, deu só a metade e morreu. E Pedro disse: por que tu deixou Satanás encher teu coração, Ananias? Atos 5, verso 3. Então, irmão, vamos ter cuidado, porque muitos de nós só querem pregar, cantar, mas o dinheiro dele, o carente não pode ver. Essa igreja aqui, por exemplo, Deus levantou uma igreja como essa também, além de tudo, do ensino, para libertar pessoas com centro de recuperação para drogado. Onde nós vamos arrumar dinheiro para fazer um negócio desse, irmão? Onde? Se tudo quanto é centro de recuperação por aí, a maioria eles cobram dinheiro para poder hospedar as pessoas lá e tratar delas. E aqui nunca nós cobramos nem um centavo. Já funcionamos com esse centro de recuperação várias vezes. Mais de 100 pessoas já passou por ele. Lá em Alcântara, basta você digitar Projeto Libertar Alcântara, Wagner de Jesus, você vai ver um monte de vídeo, de testemunho, quando o centro de recuperação estava aberto. Como que eu vou fazer isso se apenas, principalmente aqui na igreja,
Muitos apenas cantam, apenas pregam, não são todos, graças a Deus. Muitos estão nem aí para essa área financeira, por mim te vira, morre tu só, vai para o inferno tu só, cuidando dos outros, eu lavo minhas mãos. E aqui Deus disse, não adianta ser profeta, tu está perdendo tempo. Não adianta ter dom de profecia, de fé, de isso, daquilo, sem a caridade. Então caridade está tratando exclusivamente do serviço que eu tenho que fazer pelo outro, usando o meu tempo, meus talentos, meu dinheiro, pelo meu próximo, que está carente de Deus, ou carente de uma libertação, ou carente de uma cesta básica. Onde nós vamos fazer isso sem arrecadação, irmão? Me diga. Tiago diz assim, Tiago 2, 17 em diante, ele diz, tu tem fé? Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras, porque a fé sem a obra é morta. Quer dizer, você tem um cristianismo morto, você matou sua relação com Deus, quando apenas prega, quando apenas fala com a boca, que ama a Deus, mas o teu próximo você não demonstra amor, porque você não tem caridade nenhuma por ninguém, mas quer que Deus te ajude, quer que Deus use alguém para abrir porta grande para você, e você, quando tem alguma coisa e pode, se tranca, como os fariseus fizeram, que era só eles, eu, comendo eu, meu cavalo, não importa que alguém morra. Cuidado com isso, você está em pecado grave, te reconcilia, te arrepende, volta depressa para o primeiro amor, como disse Jesus numa carta para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, 1 ao 5, volta para o teu primeiro amor, amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, mais tarde voltaremos para a 7ª mensagem de hoje, onde Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, agora eu cresci, deixei de ser o menino, amém? Ponto. Já voltaremos. Ore por mim, estou orando por você e nunca te esquece, somente a verdade nos libertará, amém.